paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Abra a Bíblia comigo, irmãos, no nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, irmãos. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Verso 3, irmãos. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Eu posso ver o Senhor chamando esses jovens. Eu posso ver Jesus chamando esses adolescentes. Pode assentar, irmãos, e glorifica a Deus, porque o Senhor está no nosso meio. Glória a Deus. Irmãos, me chamou muita atenção esse texto, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. Eu posso imaginar, irmãos, naquele tempo, bem antes de chegar a criança, depois o adolescente Samuel, mais tarde o jovem Samuel, depois o profeta, sacerdote, juiz Samuel. Eu posso imaginar, eu posso ver pela palavra de Deus, lá no Pentateuco, o Senhor olhando para Moisés e falando assim: Moisés, no tabernáculo, esse tabernáculo aí, móvel, há uma necessidade, Moisés, de ir ensinando as gerações sobre a lâmpada do Senhor. Há uma necessidade de mostrar às crianças, de mostrar aos jovens, de mostrar aos adolescentes, de mostrar às futuras gerações o grande valor de manter essa chama de uma forma acesa. Vamos, irmãos, voltar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Levítico capítulo 24, irmãos. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Porque, irmãos, vamos pensar comigo aqui, irmãos, vou ser muito objetivo. Ele vem, Jesus vem, e ele sai lhe perguntando de banco em banco: como está a lâmpada aí no teu coração? Como está o nível espiritual diante de Deus? Como está a sua vida diante do Senhor? Aí é tão tremendo a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo, né? Ou seja, isso aí ó, que eu estou ensinando, que eu estou ordenando, é algo assim eterno para todas as gerações. Aí quando nós voltamos mais um pouquinho no livro de Êxodo também, meus irmãos, bendito é o nome santo do Senhor. Êxodo capítulo 27, no versículo de número 20. Olha novamente o Senhor falando: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã perante o Senhor. Isto será estatuto perpétuo aos filhos de Israel
pelas gerações. É por isso, irmãos, que em meio a esse mundo corrompido, em meio a tantas desgraças, em meio a tantas misérias, Deus tem, meus irmãos, mantido essa lâmpada do Evangelho, esse calor desta palavra, esse chamado de Deus ardendo em muitos corações. E agora, meus irmãos, nós vamos observar um tempo em que, devido às situações dos filhos de Eli, a situação estava complicada. Porque embora ele era um sacerdote, porém os seus filhos, eu fico imaginando, embora conhecendo ali todas as regras, conhecendo, quem sabe, toda a liturgia do culto, conhecendo todos os deveres de um homem que teme a Deus, mas contudo a Bíblia vai falar que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Olha para você ver a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 2, versículo 12 de 1 Samuel. E era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. É por isso que o Evangelho, irmãos, é tão glorioso quando um pai e uma mãe vai desde criança, orientando ali com grande amor os filhos, ensinando a palavra, ensinando a temer a Deus, ensinando a guardar os mandamentos, meus irmãos, porque aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, vai ter duas situações: ou nós vamos guardar na nossa alma, eu vou honrar todos os ensinamentos do papai e da mamãe, eu vou guardar esta palavra no meu coração, para mim não pecar contra o Senhor. Caso ao contrário, nós vamos ser uma pessoa que, vamos dar um exemplo, os filhos de Eli, quem acredita que eles viam ali Eli, vamos dar um exemplo aqui, fazendo os trabalhos ali no templo, cuidando das coisas do Senhor, mas diz a Bíblia Sagrada que mesmo assim, ou seja, mesmo tendo um pai sacerdote, mesmo ali crescendo, aprendendo tudo da palavra de Deus, mas no entanto a Bíblia Sagrada vai falar que eles não conheciam ao Senhor. Mas irmãos, por outro lado, nós vamos observar que para a palavra de Deus continuar sendo pregada, sempre vai ter uma esperança. Contrapartida, Deus já estava de olho em Samuel. A Bíblia vai nos falar que Samuel, ele era ainda muito, olha para você ver, capítulo 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 21, a Bíblia diz assim: e subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então eu o levarei. É tão tremendo, meus irmãos, esse voto de Ana. Eu não quero levar os meus filhos, eu não quero levar o meu filho para passar uma temporada na igreja, não. Eu não quero levar o meu filho para servir ali um pouco de tempo, não. Assim que o meu filho ser desmamado, eu observando o pastor Ângelo, Ana tinha tudo para ser aquela mãe possessiva, porque ela não podia gerar filhos, irmãos. Ela era uma mulher estéril. Ela, quando nasceu Samuel, ela poderia olhar para Samuel falando assim: esse aqui é meu, eu vou cuidar com todos os cuidados, com todos os detalhes, eu não vou abrir mão. Mas Ana foi uma mãe que logo parou e observou: melhor do que eu cuidar é o Senhor cuidar, melhor do que eu ensinar é o Senhor ensinar. Aleluias. Veio a pandemia aí, quantos filhos falaram: mamãe, não vamos para a igreja não, mamãe, porque a pandemia está aí. Mas quantas mães, filhos, mesmo com a pandemia, quem vai nos guardar é o Senhor. Nós não vamos nos afastar desta casa.
Nós vamos ficar firmes na presença do Senhor. E no entanto a Bíblia Sagrada vai nos dizer, assim que Samuel foi desmamado, a Bíblia está nos falando aqui, ó, que Ana faz o seguinte. Olha o versículo 24. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. Isso aqui é muito tremendo. Versículo 27, verso 27. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei. Aleluias. Esses dias, irmãos, a minha mãe ligou lá de Belo Horizonte, chorando em uma chamada de vídeo. Oh filho, como eu queria você aqui ao meu lado. Como eu queria para você pelo menos me dar um abraço. Porque o tempo passa, daqui a pouco a mamãe parte. E como que vamos ficar essa situação? Mas no mesmo tempo, irmãos, bem-aventurado é a mãe e é o pai que entregou os seus filhos ao cuidado do Senhor, ao zelo da obra do Senhor. Tenha plena certeza, os dias vão passar, o tempo vai passar, mas vai valer a pena cada momento dedicado à obra do Senhor. Santo é o Senhor nosso Deus. Nós observamos, irmãos, que Samuel, com aquele temor, ouvindo sempre a voz de Deus, tendo aquele cuidado acerca das coisas do Senhor. Olha aqui para você, para os irmãos observarem, 1 Samuel capítulo 2, versículo 11, diz assim a Bíblia: então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Naquele tempo, irmãos, talvez na lógica, porque Samuel estava ali para aprender com Eli, com certeza. Mas diz a Bíblia Sagrada que o Senhor, ou seja, naquele tempo que as visões, as revelações estavam sendo coisas raras, o Senhor se manifesta a Samuel. Porque, irmãos, o evangelho é justamente isso, é uma revelação. Não adianta eu querer obrigar o Davi a servir a Deus. Não adianta eu querer obrigar a Isabelle a servir a Deus. Eles vão me acompanhar por um certo tempo, eles vão servir por um certo tempo, mas se Cristo Jesus, irmãos, a Bíblia Sagrada no livro de Gálatas, o Senhor fala que o evangelho que Paulo recebeu, ele não recebeu dos homens, ele recebeu do Senhor. É por isso que os nossos filhos, as nossas crianças, nossos adolescentes precisam ter uma experiência com o Senhor. Aleluia, Jesus. Quando nós temos uma experiência com o Senhor, meus irmãos, nós servimos a Deus não porque o pai obriga, não porque a mãe obriga. Nós servimos a Deus com toda aquela liberdade, porque passamos a amar as coisas de Deus. Queremos ter sede das coisas de Deus, queremos sentir Deus falar, queremos ver Deus cada dia se revelar a nós. Santo é o Senhor nosso Deus. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que os filhos de Eli estavam ali menosprezando as coisas de Deus. Eu confesso à igreja, irmãos, eu fico tão feliz, irmãos, ao ver essa quantidade de adolescentes adorando a Deus, essa quantidade de jovens sedenta pelo Senhor, porque é sinal, meus irmãos. Se há alguns por aí que não querem nada, não querem servir o Senhor, ou seja, está na presença do Senhor, mas ainda não quer aquele encontro verdadeiro com o Senhor, eu creio, irmãos, quantos Samuel Deus vai levantar nesse lugar, quantos servos e servas de Deus, Deus vai levantar nesse lugar. A Bíblia Sagrada, ela nos fala que os filhos de Eli
eles menosprezavam aquilo que era do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 13. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que iam a Siló. Também, antes que queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Versículo 17, verso 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, nunca devemos honrar mais os nossos filhos do que ao Senhor. Eu imagino se o sacerdote ali tivesse chegado, ele só apenas chegou e falou assim: ó, eu estou ouvindo por aí que a situação, olha para vocês ver, verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntava à porta da tenda da congregação. Olha o verso 24. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Irmãos, é tão triste. Eu digo isso, irmãos, para qualquer um que serve a Deus. Quando seja um auxiliar, seja um diácono, seja um cooperador, seja um presbítero, seja um pastor, é tão triste, irmãos, quando uma pessoa cheia de Deus chega num pai, ou chega até mesmo no filho, com aquele amor, com aquele zelo, e fala: olha, meu filho, não faça desta forma, não faça desta maneira, porque essa atitude não está agradando o Senhor. E quantas vezes, irmãos, o pai, em vez de falar assim: meu Deus, é um recado de Deus para o meu filho, é um conselho de Deus para esse jovem. Quantas vezes, irmãos, nós queremos honrar muito mais os nossos filhos do que ao Senhor. E esse foi o erro de Eli. Ele não estava preocupado apenas com o que os filhos estavam fazendo. Ele não seria muito melhor ele chegar, corrigir, agir conforme fosse necessário? Mas, no entanto, diz a palavra de Deus, olha aqui no versículo de número, capítulo 2, versículo 29, diz a Bíblia: por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada? E honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal das ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu tinha falado que a tua casa, a casa do teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Irmãos, o conselho de Deus para a minha vida, o conselho de Deus para a sua vida é esse: você quer ver Deus honrar os seus filhos? Honre ao Senhor. Você quer ver Deus abençoar a sua casa? Honre ao Senhor, e tenha certeza, grandes coisas Deus vai fazer. Santo é o Senhor nosso Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas, no entanto, diz a Bíblia Sagrada, que Samuel, mesmo observando tantas situações complicadas, tantas situações, mas, no entanto, ele no coração: eu vou servir ao Senhor.
Eu vou estar diante da presença de Deus. Eu vou servir a esse Deus com alegria. Eu vou honrar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. O tempo foi passando, irmãos, e a Bíblia vai nos falar, glórias a Deus, Samuel, o tempo passando, e ele cada vez mais servindo ao Senhor, honrando ao Senhor. Você observa que chega um dado momento, tem jovens que Deus tem um chamado tão glorioso, Deus tem algo assim tão maravilhoso, que tudo aquilo que coloca diante de Deus, coloca diante do Senhor numa palavra, na oração, vai falar com Deus, Deus vai lá e confirma. Quantas adolescentes do nosso meio, jovens, Senhor, eu queria tanto pregar a tua palavra, o Senhor vai lá e confirma, então eu vou lhe ensinar a minha palavra, e você vai pregar a minha palavra. Senhor, eu queria tocar esse instrumento, eu vou lhe dar sabedoria, eu vou lhe ensinar, eu vou honrar, porque o seu pedido está na minha presença. Aleluia, Jesus. Que o Senhor nos ajude a cada dia. A Bíblia fala no capítulo 3, verso 19: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. É isso que Deus quer fazer, meus irmãos. O tempo passou, mas mesmo assim, irmãos, a Bíblia fala que Samuel, ele honra o Senhor na sua infância, ele honra o Senhor na sua juventude, e mesmo quando chegou uma idade muito mais madura, isso é tão maravilhoso, ele chegou da mesma maneira diante do Senhor, da mesma forma. Tudo que vocês têm ensinado esses jovens, tem pai, tem mãe, tem aquele zelo. Olha, filho, talvez você está pensando que a luta está grande, a prova, mas foi aqui que Deus nos colocou. Nós vamos servir a Deus, nós vamos honrar o nome do Senhor. Enquanto o papai viver, enquanto a mamãe viver, nós vamos servir o Senhor aqui. Nós vamos honrar o nome do Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso. Imagina os seus filhos chegar: não, meu pai, desde que ele aceitou a Jesus, ele batizou aqui, ele aprendeu esses mandamentos, ele guardou esta palavra que nos ensinou, e hoje nós podemos dizer com quem nós aprendemos a servir o Senhor. É tão triste, irmãos, quando a gente observa as pessoas chegar, vamos dar um exemplo assim, numa boa idade, que poderia nos ensinar alguma coisa, poderia até mesmo dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda. Mas quantas vezes, irmãos, nós observamos, hoje está servindo a Deus aqui, amanhã está servindo a Deus ali, se não deu certo, ó, chuta o balde, procura outro lugar, não vamos para lá. Agora pensa a mente desses adolescentes: meu Deus, meu pai não tem firmeza, meu Deus, a minha mãe não tem firmeza. Hoje estamos aqui, eu estou gostando desta palavra, eu estou gostando do louvor, eu estou gostando da maneira que Deus está falando, eu estou amando estar na sua presença, mas quando pensar que não, nós vamos ter que ir embora daqui. E como fica a mente desses adolescentes? Como que fica a mente dos nossos jovens? Paulo, ele vai falar um pouquinho sobre isso, glórias a Deus, se não me foge a memória. Glórias a Deus. Está no livro de carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais necessitais de leite, e não de um mantimento, um alimento sólido.
Mas eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus tem lhe orientado a cada dia. Olha, filho, talvez você pensa que a doutrina aqui é pesada, mas o pai aprendeu assim, a mãe aprendeu desta forma. E se você honrar o nome do Senhor, Deus vai te honrar também. Aleluias. Não vamos arredar o pé do lugar que Deus nos colocou. Não vamos abrir mão dos nossos valores. Porque, irmãos, às vezes, irmãos, nós falamos assim: eu servi a Deus até na minha adolescência, mas cheguei à juventude, eu não continuei servindo a Deus, porque eu não tive exemplo. Mas imagina a luta de Samuel, imagina a batalha de Samuel. Mas ele entendeu perfeitamente que quem o chamou, quem o convocou, era fiel para ajudá-lo a ir até o fim. Não é só até um pedaço do caminho. Eu fico olhando, irmãos, a minha estrutura familiar. Eu já falei um pouquinho com os irmãos. A mãe voltada ao espiritismo, o pai entregue à bebida alcoólica, sem estrutura nenhuma. 3 meses na casa de um, 5 meses na casa do outro. E, queridos jovens, adolescentes, honre essa oportunidade que Deus lhe deu de nascer num lar cristão, de ter um pai e uma mãe que abraça filhinho e vão para a igreja. Hoje o mundo aí, irmãos, os pais querem ensinar para os filhos baile funk, as musiquinhas da atualidade, mas a mamãe e o papai lhe convidam a cantar um louvor da harpa. Aleluia. O papai e a mamãe lhe convidam para uma madrugada de oração. O papai e a mamãe lhe abraçam e falam: filho, aqui está o seu porto seguro na palavra. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. Eu era aquela criança, pastor Ângelo, quando chegava na igreja assim, as obreiras já olhavam e falavam: meu Deus, chegou o capitinha. Era mais ou menos assim. Tinha um saudoso pastor Zé Losado. Eu só ia no sábado, porque tinha pipoca e tinha pirulito. Aí ele falava: você quieta aí. Aí quando vinha umas obreiras já para mim correr, deixa aí. Um dia ele vai ser um pastor. Aleluia. Quantos olhavam, querida igreja, e falavam: o filho da dona Maura vai para o tráfico, o filho da dona Maura vai ser um perdido. Não, o pai é alcoólatra, não é tantas coisas, não tem estrutura. Mas eu me lembro de uma carta de Pedro. Ele vai falar algo muito tremendo, irmãos, que não foi com prata, não foi com ouro. Aleluias, aleluias. Não foi com coisas corruptíveis. Não, eu encho o caneco, porque o papai encheu o caneco. Não, eu vou bater os pauzinhos, porque mamãe era assim. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos orienta, ela vai nos ensinando, querida igreja, ela vai cada dia nos moldando, ela vai falando conosco. E uma vez que nós recebemos esta revelação tão gloriosa, glória a Deus, santo é o nome do Senhor nosso Deus. Eu já acho aqui, querida igreja, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia fala que não foi com prata, não foi com ouro, que nós somos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata, ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver. Ou seja, vã, porque não tem valor. Se para o pai tinha valor a bebida alcoólica, em Cristo Jesus para mim não tem valor.
Se para a mãe naquele tempo tinha valor as coisas desse mundo, para mim em Cristo Jesus não tem valor nenhum. Porque o precioso sangue, meus irmãos, nos compra, nos purifica, nos transforma. Eu fico tão triste, queridos jovens. Há queridos adolescentes que nasceram no berço de ouro. Papai temendo a Deus, mamãe servindo a Deus. E quantas vezes a nossa voz a quer erguer? Ai, se o pai falar algo que a filha ou o filho não gosta. Você sabe, irmãos, o que é depois de um culto pregar a palavra, ver o Espírito Santo de Deus falar e entrar numa casa, prato para todo lado quebrado, mãe sendo agredida, um lar conturbado, tantas situações, um lar sendo separado por causa da bebida alcoólica. É muito triste, mas mesmo assim, irmãos, eu tenho um valor, eu tenho, irmãos, algo assim de Deus tão glorioso, no sentido de honrar essas pessoas mais velhas, de honrar essas irmãzinhas com cabelo branco. Às vezes, queridos jovens, adolescentes, nós passamos assim, às vezes nem observamos. Mas se não fosse essas irmãs de joelhos dobrados, oh Senhor, mantenha esses adolescentes, mantenha esses jovens, mantenha esses irmãos na sua presença. Talvez nós não estaríamos aqui, mas graças a Deus, irmãos, o Senhor achou por bem me tirar de uma vida tão complicada. A estrutura que a família não deu, Jesus deu. O que o mundo não pôde ensinar, a palavra nos ensinou. E para a glória de Deus, irmãos, decidimos a melhor parte, que é servir a Deus. Então honre o Senhor. Quem diria? Samuel, o Senhor o chamou como profeta, juiz e sacerdote. Ele chega no final, olha, os meus filhos, eles podem até receber suborno, eles podem até não andar na lei que eu ensinei, mas eu lhe pergunto, eu defraudei alguém? Eu fui falha em alguma coisa? Que o nosso Deus nos ajude, irmãos, a servir a Ele. E querido pai, querida mãe, querido vô, avó, tio, seja lá quem for, não pense você que esse sacrifício que você tem feito, olha, eu vou pagar uma mensalidade na música, mas eu vou ensinar o meu netinho a tocar um instrumento. Não, eu vou trazer num culto de vigília porque eu quero aproximá-los da presença de Deus. Esse investimento, a Bíblia fala que a oferta de Abel foi algo tão valoroso diante de Deus, que mesmo depois de morto o sacrifício dele, aquela oferta ainda fala. Vai ter tempo, queridos adolescentes, queridos jovens, talvez os nossos pais não estarão mais aqui, talvez os nossos avós não estarão mais aqui, mas tenha plena certeza, o dia que nós chegarmos lá no céu, e quando nós nos encontrarmos novamente, aleluia, eu creio que cada pai vai falar: valeu a pena minhas lágrimas, valeu a pena as minhas orações, valeu a pena o meu louvor, valeu a pena dedicar ao Senhor. Vamos ficar em pé, igreja, no nome de Jesus.